Já alguma vez experimentaste aqueles momentos de nevoeiro mental em que os teus pensamentos parecem dispersos, as tuas decisões tornam-se incertas e as tarefas simples parecem subitamente esmagadoras? Para muitos adultos com mais de 60 anos, estes episódios de confusão não são apenas inconvenientes ocasionais, são perturbações cada vez mais frequentes que podem minar a confiança e a independência. Estes momentos em que o teu pensamento se torna turvo e desorganizado podem ser frustrantes e até assustadores, deixando-te a pensar se a tua clareza mental está a diminuir permanentemente. Mas aqui está uma verdade encorajadora: a confusão mental não é uma parte inevitável do envelhecimento, é muitas vezes um sinal de que o teu cérebro simplesmente não está a receber os nutrientes específicos de que necessita para funcionar da melhor forma. E a notícia mais animadora: grande parte da confusão mental sentida após os 60 anos pode realmente diminuir ou mesmo desaparecer quando começas a incorporar certos alimentos nutritivos para o cérebro na tua dieta diária. Neste guia completo, vamos explorar 5 alimentos específicos com propriedades notáveis que podem ajudar a dissipar o nevoeiro mental, melhorar o processamento cognitivo e restaurar a clareza mental que receias estar a desaparecer. Estes alimentos não são quaisquer alimentos, foram especialmente selecionados pelas suas capacidades únicas de abordar as causas subjacentes à confusão no cérebro envelhecido. Quando terminarmos, terás uma estratégia nutricional prática e baseada em evidências para combater a confusão sem medicamentos ou suplementos caros. Fica comigo até o fim, porque podes ficar surpreendido ao descobrir que a solução para um pensamento mais claro não se encontra numa receita médica, já está à espera na tua cozinha. Agora, vamos começar esta viagem para recuperar a tua clareza mental depois dos 60 anos. Número 1. Abacates, o superalimento da natureza que limpa o cérebro. Os abacates podem ser conhecidos pela sua textura cremosa e pelo seu papel no saboroso guacamole, mas estes frutos notáveis merecem ser reconhecidos como um dos alimentos mais poderosos para dissipar a confusão e o nevoeiro cerebral em adultos com mais de 60 anos. Repleto de nutrientes únicos que visam especificamente as causas da nebulosidade mental, o abacate fornece um apoio abrangente à função cerebral que pode ajudar a restaurar a clareza mental e a nitidez cognitiva. Se tens sentido um aumento da confusão, dificuldade de concentração ou nebulosidade mental, tornar os abacates uma parte regular da tua dieta pode ser a solução natural que procuras. O que torna o abacate tão excepcionalmente eficaz na redução da confusão é o seu equilíbrio perfeito de nutrientes essenciais para o cérebro. O primeiro deles é a sua rica concentração de gorduras monoinsaturadas, particularmente o ácido oleico, que ajuda a manter a estrutura e a função das membranas das células cerebrais. Estas gorduras saudáveis são essenciais para uma neurotransmissão óptima, o processo através do qual as células cerebrais comunicam umas com as outras. Quando estas membranas se deterioram com a idade, os sinais tornam-se confusos, contribuindo diretamente para a sensação de confusão mental. As gorduras saudáveis do abacate ajudam a restaurar a função adequada das membranas, essencialmente limpando estes sinais e permitindo que os pensamentos voltem a fluir com clareza. Mas os benefícios do abacate para a limpeza do cérebro vão muito além das gorduras saudáveis. É uma das fontes alimentares mais ricas em luteína, um carotenoide que se concentra nas regiões do cérebro responsáveis pelo processamento da informação e pela memória. A investigação demonstrou que níveis mais elevados de luteína estão diretamente associados a uma melhor função cognitiva e eficiência neural em adultos mais velhos. Um estudo notável da Universidade de Tufts descobriu que os participantes com níveis mais elevados de luteína realizavam tarefas cognitivas de forma mais eficiente. Os seus cérebros não tinham de trabalhar tanto para realizar as mesmas tarefas mentais, resultando num pensamento mais claro e menos confuso. Os abacates também fornecem níveis excepcionais de folato, uma vitamina B que ajuda a regular os níveis de homocisteína no sangue. A homocisteína elevada tem sido diretamente associada à confusão e ao déficit cognitivo em adultos mais velhos, uma vez que pode danificar os vasos sanguíneos que irrigam o cérebro.
Ao manter os níveis de homocisteína sob controle, o folato presente nos abacates ajuda a garantir um fluxo sanguíneo saudável para o cérebro, fornecendo o oxigênio e os nutrientes essenciais para um pensamento claro. Além disso, os abacates são ricos em vitamina E e potássio, dois nutrientes que desempenham papéis vitais na saúde do cérebro, mas que são normalmente deficientes nos adultos mais velhos. A vitamina E protege as células cerebrais dos danos oxidativos que podem prejudicar o seu funcionamento, enquanto o potássio ajuda a manter a condutividade elétrica adequada entre os neurônios. Juntos, ajudam a criar um ambiente ideal para um pensamento claro e organizado. Considera a experiência de Patrícia. Aos 73 anos, esta enfermeira reformada estava cada vez mais preocupada com os seus episódios de confusão. Dava por si em salas onde não se lembrava por que tinha entrado, esforçava-se por seguir os enredos dos seus programas de televisão preferidos e sentia-se sobrecarregada por decisões que antes lhe eram fáceis. Depois de aprender com o seu nutricionista sobre os benefícios do abacate para o cérebro, Patrícia decidiu incorporar meio abacate na sua dieta diária. Estava cética quanto ao facto de os alimentos poderem fazer tanta diferença, admite Patrícia, mas estava disposta a experimentar tudo o que pudesse ajudar a clarificar o meu pensamento. Começou a adicionar abacate à sua torrada matinal, a incorporá-lo em saladas ao almoço e, por vezes, a saboreá-lo simplesmente com uma pitada de sal e pimenta como snack. Após cerca de 3 semanas, Patrícia notou algo notável. Já não tinha tantos momentos de confusão ao longo do dia. Ao fim de 2 meses, tanto ela como a filha notaram melhorias significativas. O meu pensamento parece agora mais organizado, explica Patrícia. Consigo acompanhar as conversas sem perder o fio à meada, tomar decisões sem aquela sensação de sobrecarga e a minha mente não parece estar constantemente à procura de clareza. É como se alguém tivesse limpado o nevoeiro que se tinha instalado no meu cérebro. A experiência de Patrícia alinha-se com o que os investigadores observaram em estudos de maior dimensão. Um estudo particularmente notável publicado na revista Nutrientes descobriu que os adultos que consumiam abacates regularmente demonstravam uma melhor atenção, memória de trabalho e capacidade de resolução de problemas em comparação com os que não consumiam. Outro projeto de investigação da Universidade de Illinois descobriu que o teor de luteína nos abacates estava ligado a uma maior flexibilidade cognitiva, a capacidade de alternar entre pensar em conceitos diferentes, um aspecto fundamental da clareza mental que frequentemente diminui com a idade. Para incorporar mais abacates que clareiam o cérebro na tua rotina diária, adiciona meio abacate à torrada matinal ou aos ovos para um pequeno almoço saudável para o cérebro. Usa o abacate como substituto cremoso da maionese em sanduíches. Mistura-o em batidos para obteres uma textura rica, nem sequer o vais sentir com a combinação certa de frutas. Adiciona abacate cortado em cubos a saladas, sopas ou tigelas de cereais. Desfruta de meio abacate com um fio de azeite, sumo de limão e sal marinho como um simples snack para obteres o máximo de benefícios cognitivos. Procura consumir cerca de meio abacate por dia. Escolha abacates maduros mas firmes e, para evitar que as porções não utilizadas fiquem douradas, rega com sumo de limão e guarda num recipiente hermético no frigorífico. Se tens tido problemas de confusão mental e não incluíste o abacate na tua alimentação, esta simples adição pode fazer uma diferença notável na tua clareza cognitiva. São deliciosos, versáteis e agora reconhecidos como um dos alimentos mais eficazes para limpar o nevoeiro cerebral depois dos 60 anos. Número 2. Alimentos fermentados. Clareza através da saúde intestinal. Alimentos fermentados como iogurte, kefir, chucrute, kimchi e kombucha podem não ser as primeiras coisas em que pensas quando se trata de confusão mental, mas estes alimentos ricos em probióticos representam uma das abordagens mais inovadoras para melhorar a clareza cognitiva em adultos com mais de 60 anos. A ligação entre o teu intestino e o teu cérebro, muitas vezes chamada de eixo intestino-cérebro, tornou-se uma das áreas mais excitantes da investigação neurocientífica, revelando que os trilhões de bactérias no teu sistema digestivo influenciam diretamente a função cerebral, incluindo a tua capacidade de pensar claramente e evitar a confusão. Se a nebulosidade mental,
O pensamento desorganizado ou os momentos de confusão te têm perturbado. Incorporar alimentos fermentados na tua dieta pode ajudar a restaurar a clareza mental que te tem faltado. O que torna os alimentos fermentados tão notavelmente eficazes na redução da confusão é a sua capacidade de restaurar o equilíbrio do teu microbioma intestinal, a vasta comunidade de bactérias que vivem no teu sistema digestivo. A investigação revelou que estas bactérias intestinais produzem neurotransmissores e outras moléculas de sinalização que afetam diretamente a função cerebral. À medida que envelhecemos, a diversidade e a saúde das nossas bactérias intestinais diminuem naturalmente, levando frequentemente a um aumento da inflamação em todo o corpo, incluindo o cérebro. Esta neuroinflamação é um dos principais contribuintes para a confusão, nevoeiro mental e pensamento desorganizado que muitos experimentam depois dos 60 anos. As bactérias vivas benéficas dos alimentos fermentados ajudam a restaurar um microbioma saudável, reduzindo a inflamação e melhorando a ligação intestino-cérebro de várias formas notáveis. Em primeiro lugar, ajudam a fortalecer a barreira intestinal, impedindo que compostos inflamatórios passem para a corrente sanguínea e cheguem ao cérebro. Produzem também ácidos gordos de cadeia curta, como o butirato, que comprovadamente protegem as células cerebrais e melhoram a função cognitiva. Talvez o mais impressionante seja o facto de os probióticos presentes nos alimentos fermentados ajudarem a regular a produção de neurotransmissores como a serotonina e o GABA, que influenciam a clareza de pensamento e o processamento cognitivo. Um aspecto particularmente fascinante dos alimentos fermentados é a sua capacidade de reduzir os níveis de cortisol, a hormona do estresse que, quando cronicamente elevada, pode prejudicar a memória e contribuir significativamente para a confusão mental nos adultos mais velhos. Ao ajudar a regular a resposta do organismo ao estresse, estes alimentos ajudam a criar um ambiente interno calmo necessário para um pensamento claro e concentrado. Considera a experiência do Robert. Aos 78 anos, este professor reformado estava cada vez mais perturbado por episódios de confusão que o faziam sentir que a sua mente, outrora afiada, o estava a trair. Perdia a linha de pensamento a meio de uma frase, tinha dificuldade em processar novas informações e, por vezes, sentia-se mentalmente disperso quando confrontado com tarefas complexas. Depois de ler sobre a ligação entre o intestino e o cérebro, Robert decidiu incorporar alimentos fermentados na sua dieta diária. Comecei de forma simples, com uma pequena porção de iogurte natural todas as manhãs, explica Robert. Depois fui acrescentando gradualmente outros alimentos fermentados, um pouco de chucrute ao almoço, um pouco de kefir ao lanche da tarde e, por fim, até comecei a gostar de kombucha. Após cerca de 6 semanas de consumo consistente destes alimentos ricos em probióticos, Robert notou algo notável. O seu pensamento parecia mais organizado e a sua energia mental tinha melhorado. A mudança não foi de um dia para o outro, observa, mas foi inegável. Os episódios em que os meus pensamentos se dispersavam e eu não conseguia concentrar-me tornaram-se menos frequentes. Passados 3 meses, a minha mulher comentou que eu já não lhe pedia para repetir informações com tanta frequência, e dei por mim a ler material complexo sem aquela sensação de confusão avassaladora que sentia. A minha mente simplesmente funciona melhor agora. A experiência de Robert alinha-se com a investigação emergente sobre a ligação entre o intestino e o cérebro. Um estudo inovador publicado na revista Nature Microbiologia encontrou diferenças distintas na composição das bactérias intestinais entre indivíduos com e sem déficit cognitivo. Outro estudo notável publicado na revista Neuroscience demonstrou que a toma de suplementos probióticos melhorou a função cognitiva e reduziu os marcadores de neuroinflamação em adultos mais velhos com uma deficiência cognitiva ligeira. Para incorporar mais alimentos fermentados na tua rotina diária, começa com pequenas porções, 1 a 2 colheres de sopa, de alimentos fermentados e aumenta gradualmente à medida que o teu sistema se adapta. Escolha iogurte simples, sem açúcar, com culturas vivas ativas e adiciona a tua própria fruta fresca para dar sabor. Experimenta o chucrute tradicional, que pode ser encontrado na seção dos refrigerados, não nas variedades enlatadas, como acompanhamento ou cobertura de sanduíches. Explora o kefir,
Uma bebida semelhante ao iogurte que contém mais estirpes probióticas do que o iogurte considera a kombucha, uma bebida de chá fermentada disponível em muitos sabores. Procura variedades com baixo teor de açúcar. Experimenta pequenas quantidades de kimchi, miso ou tempeh para obteres diferentes perfis probióticos para obteres o máximo de benefícios cognitivos. Procura incluir pelo menos uma porção de alimentos fermentados diariamente e, idealmente, incorpora vários tipos diferentes ao longo da semana para uma exposição probiótica diversificada. Lembra-te que calor mata os probióticos, por isso adiciona os alimentos fermentados depois de cozinhados, sempre que possível. Se ainda estiveres a ver este vídeo e achares estas ideias valiosas, por favor comenta número 2 abaixo para me dizeres que estás aqui. E se ainda não te inscreveste, recomendo que te inscrevas e atives as notificações para não perderes nenhum vídeo sobre como melhorar a tua saúde naturalmente à medida que envelheces. Número 3. Beterraba, o superalimento natural que limpa o cérebro. As beterrabas podem manchar os teus dedos quando as preparas, mas estes vegetais de raiz vibrante têm uma capacidade extraordinária de limpar a confusão e o nevoeiro mental em adultos com mais de 60 anos. O seu perfil nutricional único aborda diretamente vários fatores-chave que contribuem para a confusão cognitiva e o pensamento desorganizado no cérebro envelhecido. Se tens passado por esses momentos de confusão, com dificuldades de concentração, sentindo-te mentalmente disperso ou achando a tomada de decisões invulgarmente difícil, adicionar beterraba à tua dieta pode ajudar a restaurar a clareza mental que te tem faltado. O que torna a beterraba um alimento tão poderoso para limpar o cérebro é a sua concentração excepcional de nitratos dietéticos, compostos que se convertem em óxido nítrico no corpo. O óxido nítrico é um vasodilatador que relaxa as paredes dos vasos sanguíneos, melhorando significativamente o fluxo sanguíneo em todo o corpo incluindo o cérebro. Esta circulação cerebral melhorada é extremamente importante para a função cognitiva após os 60 anos, uma vez que a diminuição natural do fluxo sanguíneo para o cérebro está diretamente relacionada com confusão, fadiga mental e dificuldade de concentração. A investigação demonstrou que os nitratos presentes na beterraba podem aumentar o fluxo sanguíneo para regiões cerebrais críticas envolvidas no funcionamento executivo e no processamento de informações. Um estudo notável da Wake Forest University descobriu que os adultos mais velhos que consumiram sumo de beterraba antes do exercício mostraram uma maior conectividade cerebral em regiões associadas à função motora. Essencialmente, as suas redes cerebrais comunicavam de forma mais eficiente, semelhante aos padrões observados em adultos mais jovens. Esta eficiência neural melhorada traduz-se diretamente num pensamento mais claro e numa menor confusão. Mas os benefícios cognitivos da beterraba vão para além da melhoria do fluxo sanguíneo. Também é rica em betalainas, compostos poderosos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Estas betalainas ajudam a proteger as células cerebrais dos danos oxidativos e a reduzir a neuroinflamação, um fator significativo que contribui para o nevoeiro mental e a confusão nos adultos mais velhos. Além disso, a beterraba contém quantidades significativas de folato, uma vitamina B essencial para a função cognitiva, que muitos adultos mais velhos têm deficiência. Níveis baixos de folato têm sido diretamente associados à confusão e ao processamento de informação deficiente. Considera a experiência da Marta. Aos 71 anos, esta contabilista reformada estava cada vez mais frustrada com episódios de confusão que a deixavam mentalmente dispersa e insegura de si própria. Perdia-se nas conversas, tinha dificuldade em organizar os seus pensamentos quando planeava atividades e, por vezes, sentia-se sobrecarregada por informações que antes processava facilmente. Depois de ler sobre os benefícios cognitivos da beterraba, Marta decidiu incorporá-la nas suas refeições semanais. Comecei de forma simples, com beterrabas pré-cozinhadas da seção de produtos que podia facilmente adicionar às saladas, explica Marta. Depois, descobri que gostava de beterrabas assadas como acompanhamento e, ocasionalmente, adicionava algumas ao meu batido matinal. Mal se sente o seu sabor com a combinação certa de frutos. Depois de cerca de um mês a consumir beterraba 3 a 4 vezes por semana,
Marta notou algo notável. O seu pensamento estava mais aguçado e mais organizado. Não foi como ligar um interruptor, observa, mas gradualmente apercebi-me que não tinha tantos momentos de confusão ao longo do dia. Ao fim de cerca de 2 meses, tanto eu como a minha filha reparamos que eu acompanhava as conversas com mais facilidade, tomava decisões sem aquela sensação de opressão e, de um modo geral, tinha menos episódios em que o meu pensamento ficava nublado. É como se o nevoeiro mental que eu estava a sentir tivesse começado a desaparecer. A experiência de Marta está de acordo com o que os investigadores observaram em estudos clínicos. Um estudo particularmente notável publicado no Journals of Gerontology descobriu que os adultos mais velhos que consumiram sumo de beterraba diariamente durante 6 semanas apresentaram um aumento do fluxo sanguíneo para o cérebro e um melhor desempenho cognitivo em comparação com os que beberam uma bebida placebo. Os investigadores notaram melhorias específicas na função executiva, os processos mentais envolvidos no planeamento, organização de pensamentos e gestão de múltiplas tarefas. Outro estudo impressionante da Universidade de Exeter demonstrou que uma dose única de nitrato dietético de beterraba melhorou o tempo de reação e o desempenho cognitivo em adultos mais velhos, com efeitos que se prolongaram durante várias horas após o consumo. Os investigadores atribuíram estes benefícios ao aumento do fluxo sanguíneo para as regiões cerebrais críticas envolvidas no processamento de informações. Para incluires mais beterrabas desbloqueadoras na tua rotina, adiciona beterrabas assadas, cozidas a vapor ou raladas cruas às saladas. Mistura uma pequena quantidade de beterraba crua, começa com 1 a 2 colheres de sopa, em batidos de fruta. Desfruta da tradicional borscht, uma sopa à base de beterraba que maximiza a disponibilidade de nutrientes. Experimenta o sumo de beterraba preparado comercialmente como uma opção conveniente. Procura sumo de beterraba 100% sem adição de açúcares. Assa pedaços de beterraba com azeite e ervas aromáticas para um acompanhamento delicioso. Prepara uma salada saudável para o cérebro com beterraba assada, nozes e folhas verdes escuras para obteres o máximo de benefícios cognitivos. Procura consumir beterraba ou sumo de beterraba 3 a 4 vezes por semana. Se optares pelo sumo de beterraba, cerca de 4 a 8 onças fornecem uma dose benéfica de nitratos dietéticos. Se o sabor da terra da beterraba for demasiado forte para ti inicialmente, experimenta a beterraba dourada, que tem um sabor mais suave e doce, mas que continua a proporcionar benefícios cognitivos. Uma dica prática: as beterrabas podem alterar temporariamente a cor da urina e das fezes para avermelhado ou cor-de-rosa. Isto é completamente normal e não é motivo de preocupação. Além disso, se tiveres um historial de pedras nos rins, consulta o teu médico antes de aumentares significativamente o consumo de beterraba, uma vez que esta contém oxalatos. Número 4. Sementes de abóbora, pequenas potências para a clareza mental. As sementes de abóbora podem ser pequenas, mas contêm uma concentração surpreendente de nutrientes que combatem especificamente a confusão e o nevoeiro mental em adultos com mais de 60 anos. Estas despretensiosas sementes verdes, também conhecidas como pepitas, contém um perfil nutricional único que aborda vários fatores-chave que contribuem para a confusão cognitiva no cérebro envelhecido. Se tens tido episódios preocupantes de confusão, dificuldade de concentração ou pensamento desorganizado, a incorporação de sementes de abóbora na tua dieta diária pode ajudar a restaurar a clareza mental e o pensamento afiado que te tem faltado. O que torna as sementes de abóbora tão notavelmente eficazes na redução da confusão é o seu conteúdo excepcional de magnésio, um mineral que desempenha papéis cruciais em mais de 300 reações enzimáticas no corpo, muitas diretamente envolvidas na função cerebral. A deficiência de magnésio é extremamente comum entre os adultos mais velhos, afetando cerca de 75% dos americanos com mais de 60 anos. E esta deficiência contribui diretamente para os sintomas cognitivos, incluindo confusão, problemas de concentração e fadiga mental. O elevado teor de magnésio nas sementes de abóbora ajuda a restaurar os níveis ideais deste mineral essencial, apoiando um pensamento mais claro e uma função neural melhorada. O magnésio faz a sua magia cognitiva de várias formas. Primeiro, regula a atividade dos receptores NMDA no cérebro, que estão envolvidos na aprendizagem,
na memória e no processamento cognitivo geral. Quando os níveis de magnésio são baixos, estes receptores tornam-se hiperativos, criando ruído neural que se manifesta como confusão e pensamento disperso. Ao otimizar os níveis de magnésio, as sementes de abóbora ajudam a restaurar a função adequada dos receptores, essencialmente limpando os sinais neurais para um pensamento mais claro. Além disso, o magnésio desempenha um papel vital na produção de energia nas células cerebrais. O cérebro é extraordinariamente sedento de energia, consumindo aproximadamente 20% da energia do corpo, embora constitua apenas 2% do seu peso. Quando o magnésio é insuficiente, a produção de energia celular torna-se menos eficiente, conduzindo à fadiga mental e a um pensamento nebuloso. Ao repor este mineral essencial, as sementes de abóbora ajudam a garantir que as tuas células cerebrais têm a energia de que necessitam para um funcionamento ótimo. Mas os benefícios das sementes de abóbora para o cérebro vão para além do magnésio. Também são ricas em zinco, outro mineral extremamente importante para a função cognitiva, do qual muitos adultos mais velhos são deficientes. A deficiência de zinco tem sido diretamente associada à confusão e ao processamento mental prejudicado. Além disso, estas poderosas sementes contêm quantidades significativas de antioxidantes, incluindo vitamina E numa forma que se acumula especificamente no cérebro, protegendo o delicado tecido neural de danos oxidativos que podem prejudicar o raciocínio claro. Talvez o mais impressionante seja o facto de as sementes de abóbora serem uma das melhores fontes alimentares de triptofano, um aminoácido que serve como precursor da serotonina, um neurotransmissor que ajuda a regular o humor, a cognição e a clareza mental. A combinação de triptofano, zinco e magnésio cria um poderoso suporte para uma química cerebral equilibrada, ajudando a restaurar a harmonia neural necessária para um pensamento organizado e claro. Considera a experiência de James. Aos 76 anos, este professor reformado estava cada vez mais perturbado por episódios de confusão mental que o deixavam frustrado e preocupado com a sua independência. Perdia a linha de pensamento durante as conversas, sentia-se sobrecarregado quando confrontado com decisões e, por vezes, tinha pontos em branco mentais onde o seu pensamento ficava momentaneamente confuso. Depois de ler sobre os benefícios cognitivos das sementes de abóbora, James decidiu incorporá-las na sua rotina diária. Comecei com apenas uma colher de sopa de sementes como lanche todos os dias, explica James. Depois comecei a adicioná-las ao meu iogurte matinal, a polvilhá-las em saladas e a manter um pequeno recipiente no meu carro para um rápido impulso cerebral quando necessário. Após cerca de 3 semanas a consumir sementes de abóbora diariamente, James notou algo notável. O seu pensamento parecia mais claro e mais organizado, e os episódios de confusão estavam a tornar-se menos frequentes. Não estava à espera de uma diferença tão notória com algo tão simples, observa. Mas depois de cerca de 2 meses a comer sementes de abóbora regularmente, tanto eu como a minha filha notamos que o meu raciocínio estava mais claro. Conseguia acompanhar as conversas sem perder o fio à meada, tomar decisões com mais confiança e já não tinha aqueles momentos inquietantes de confusão mental com tanta frequência. Era como se alguém tivesse aumentado o nível de clareza do meu cérebro. A experiência de James alinha-se com a investigação emergente sobre o magnésio e a função cognitiva. Um estudo notável publicado na revista Neuron descobriu que o aumento dos níveis de magnésio no cérebro melhorava a aprendizagem e a memória em animais jovens e idosos. Outro projeto de investigação demonstrou que a suplementação com magnésio melhorou a velocidade de processamento cognitivo e reduziu a confusão em adultos mais velhos com deficiência cognitiva ligeira. Para incluires mais sementes de abóbora que ajudam a reduzir a confusão na tua rotina diária. Desfruta de 1 ou 2 colheres de sopa como um simples snack, cruas ou ligeiramente tostadas, adiciona-as às papas de aveia, iogurte ou taças de smoothie matinais, salpica as ensaladas para uma maior crocância e nutrição, utiliza-as como cobertura para sopas ou legumes assados, mistura-as em pesto caseiro ou mousse, mistura-as com outras sementes e frutos secos para uma mistura de trilhos que estimula o cérebro para obteres o máximo de benefícios cognitivos. Procura comer 1 a 2 colheres de sopa, cerca de 1 onça, de sementes de abóbora diariamente.
Escolha sementes cruas sem sal sempre que possível, uma vez que a torrefação a altas temperaturas pode reduzir alguns dos nutrientes benéficos. Se as preferires torradas, falo suavemente a baixa temperatura para preservar os compostos que apoiam o cérebro. Se ainda estás a ver este vídeo e achas estas ideias valiosas, por favor comenta número 4 abaixo para me dizeres que estás aqui. O teu envolvimento ajuda-nos a continuar a criar conteúdos que respondem às tuas preocupações de saúde. Número 5. Chocolate preto, um doce remédio para a clareza mental. O chocolate preto pode parecer demasiado delicioso para ser medicinal, mas este alimento rico e complexo surgiu como um dos remédios naturais mais promissores para dissipar a confusão e o nevoeiro mental em adultos com mais de 60 anos. A chave é escolher o tipo certo. O chocolate com elevado teor de cacau, 70% ou mais, fornece uma notável variedade de compostos que apoiam diretamente a função cerebral e podem ajudar a restaurar a clareza mental. Se tens passado por momentos de confusão, pensamento disperso ou dificuldade de concentração, incorporar uma pequena quantidade de chocolate preto de alta qualidade na tua rotina diária pode ajudar a trazer de volta a nitidez cognitiva que te tem faltado. O que torna o chocolate preto tão excepcionalmente eficaz na redução da confusão é a sua elevada concentração de flavonoides, compostos vegetais com efeitos poderosos na função cerebral. Estes flavonoides atuam através de múltiplas vias para eliminar o nevoeiro mental e melhorar a clareza cognitiva. Em primeiro lugar, e talvez o mais importante, melhoram o fluxo sanguíneo para o cérebro, promovendo a produção de óxido nítrico, que relaxa e alarga os vasos sanguíneos. Esta circulação cerebral melhorada fornece mais oxigênio e nutrientes às células cerebrais, fornecendo-lhes essencialmente o combustível de que necessitam para um funcionamento ideal e um pensamento claro. Um estudo de referência publicado na revista Scientific Reports demonstrou este efeito, mostrando que consumo de cacau rico em flavanol aumentou o fluxo sanguíneo para o córtex frontal do cérebro, uma área fortemente envolvida na função executiva, na tomada de decisões e no pensamento organizado, em impressionantes 10 a 15%. Para os adultos mais velhos que sofrem de confusão e pensamento desorganizado, este fluxo sanguíneo melhorado pode traduzir-se diretamente numa maior clareza mental e num processamento cognitivo mais nítido. Mas os benefícios cerebrais do chocolate preto vão para além da melhoria do fluxo sanguíneo. Também contém estimulantes como a teobromina e uma pequena quantidade de cafeína, que funcionam em sinergia para aumentar o estado de alerta e a concentração mental sem o nervosismo frequentemente associado ao café. Estes compostos ajudam a ativar o cérebro de uma forma equilibrada, eliminando o nevoeiro mental e melhorando a concentração. Além disso, o chocolate preto desencadeia a libertação de endorfinas e serotonina, neurotransmissores que ajudam a regular o humor e a cognição, criando um estado mental calmo mas alerta, ideal para um pensamento claro. Talvez o mais impressionante seja o facto de os flavonoides do chocolate preto aumentarem o fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, uma proteína que apoia a sobrevivência dos neurônios existentes e estimula o crescimento de novos neurônios e sinapses. Níveis mais elevados de BDNF estão associados a uma melhor função cognitiva e clareza mental, enquanto níveis mais baixos têm sido associados a confusão e declínio cognitivo em adultos mais velhos. Considera a experiência de Eleanor. Aos 83 anos, esta vibrante reformada começou a ter episódios de confusão que a preocupavam a ela e a sua família. Por vezes, tinha dificuldade em acompanhar conversas, sentia-se mentalmente sobrecarregada por informações complexas e passava por períodos de nebulosidade mental que dificultavam a tomada de decisões. Depois de ler sobre os benefícios cognitivos do chocolate preto, Eleanor decidiu incorporar uma pequena quantidade na sua rotina diária. Sempre adorei chocolate, mas troquei o meu chocolate de leite habitual por um chocolate preto de alta qualidade com 85% de cacau, explica Eleanor. Comecei a saborear 2 pequenos quadrados todas as tardes como um pequeno ritual com o meu chá. Após cerca de 3 semanas desta prática simples, Eleanor notou algo notável. O seu pensamento estava mais aguçado, especialmente nas horas seguintes ao seu remédio de chocolate. No início,
Pensei que podia ser imaginação minha, observa, mas passados alguns meses, até a minha filha comentou que eu parecia mais presente mentalmente nas nossas conversas e menos confusa quando falávamos de assuntos complexos. Os episódios de nebulosidade tornaram-se menos frequentes e dei por mim a pensar com mais clareza e a organizar melhor os meus pensamentos. Não é uma cura milagrosa, mas a diferença é definitivamente perceptível, e certamente deliciosa. A experiência de Eleanor está de acordo com o que os investigadores observaram em estudos clínicos. Um estudo particularmente notável publicado no American Journal of Clinical Nutrition descobriu que adultos mais velhos com deficiência cognitiva ligeira que consumiram cacau com alto teor de flavanol diariamente durante 8 semanas mostraram melhorias significativas na função cognitiva, particularmente na velocidade de processamento, atenção e memória de trabalho, todos os elementos que contribuem para a clareza mental e redução da confusão. Outro projeto de investigação impressionante da Universidade de Columbia demonstrou que o cacau com elevado teor de flavanol melhorou a função do giro dentado no cérebro, uma área particularmente vulnerável ao declínio relacionado com a idade e associada a problemas de confusão e memória. Os participantes que consumiram cacau com elevado teor de flavanol apresentaram melhorias cognitivas equivalentes às de indivíduos várias décadas mais novos. Para incluires na tua rotina mais chocolate preto que te ajuda a resolver problemas de confusão. Escolhe chocolate com pelo menos 70% de cacau, percentagens mais elevadas contêm mais flavonóis benéficos. Desfruta de 1 a 2 quadrados pequenos, cerca de 10 a 15 gramas, diariamente, de preferência à tarde. Quando muitas pessoas sentem uma queda cognitiva, deixa o chocolate derreter lentamente na tua boca para sentires plenamente os seus sabores e maximizares a absorção dos compostos benéficos. Combina-o com frutos secos como amêndoas ou nozes para obteres benefícios adicionais para o cérebro. Experimenta adicionar uma pequena quantidade de cacau em pó sem açúcar ao teu café da manhã, batido ou papas de aveia. Procura chocolate preto minimamente processado, pois o processamento pode reduzir o teor de flavanol para obteres o máximo de benefícios cognitivos. Limita o teu consumo à quantidade recomendada, uma vez que o chocolate preto é rico em calorias. A boa notícia é que a investigação mostra os benefícios de porções relativamente pequenas consumidas de forma consistente. Lembra-te que o chocolate de leite e o chocolate branco não proporcionam os mesmos benefícios cognitivos, uma vez que contém significativamente menos flavonóis e maiores quantidades de açúcar e gordura. Considerações finais: limpar o nevoeiro mental através da nutrição. Ao concluirmos esta exploração dos alimentos que podem ajudar a dissipar a confusão. Após os 60 anos, dedica um momento a considerar a profunda ligação entre o que comes e a clareza com que pensas. Os episódios de nevoeiro mental, pensamento desorganizado e confusão que muitos consideram uma parte inevitável do envelhecimento são muitas vezes sinais de que o teu cérebro simplesmente precisa de um melhor apoio nutricional. Ao incorporar estes 5 alimentos poderosos na tua dieta regular, estás a fornecer ao teu cérebro os compostos específicos de que ele precisa para funcionar de forma ideal e manter a clareza mental que valorizas. Vamos rever os 5 alimentos notáveis que abordamos e que podem ajudar a confusão a desaparecer depois dos 60 anos. Abacates ricos em gorduras monoinsaturadas, luteína e folato que apoiam a comunicação neural e o fluxo sanguíneo para o cérebro. Alimentos fermentados repletos de probióticos que reduzem a neuroinflamação e apoiam a ligação crítica entre o intestino e o cérebro. Beterraba contendo nitratos dietéticos que melhoram significativamente o fluxo sanguíneo cerebral e a eficiência neural. Sementes de abóbora que fornecem magnésio e zinco essenciais para mais de 300 reações enzimáticas que apoiam o cérebro. Chocolate preto com flavonóis que aumentam o fluxo sanguíneo para os centros cognitivos e promovem factores neurotróficos. O que mais se destacou para ti? Quais destes alimentos que melhoram a clareza vais incorporar de forma mais consistente na tua dieta? Talvez tenhas ignorado os abacates, sem te aperceberes que fornecem nutrientes essenciais para a comunicação neural. Talvez tenhas evitado alimentos fermentados, desconhecendo a poderosa ligação entre o intestino e o cérebro e o seu impacto na clareza cognitiva. Ou talvez te tenhas deliciado com o chocolate de leite, perdendo os notáveis benefícios cerebrais do seu equivalente mais escuro.
A beleza desta abordagem à saúde cognitiva é a sua simplicidade e acessibilidade. Não precisas de medicamentos caros com potenciais efeitos secundários ou tratamentos complicados, apenas uma lista de compras centrada nestes 5 alimentos poderosos. E, ao contrário de muitas intervenções cognitivas que apenas mascaram temporariamente os sintomas, estes alimentos abordam as causas subjacentes à confusão mental, deficiências de nutrientes, redução do fluxo sanguíneo cerebral, neuroinflamação e comunicação deficiente entre as células cerebrais. Encorajo-te a experimentar adicionar estes alimentos à tua dieta de forma consistente durante pelo menos 2 meses. A clareza mental não regressa de um dia para o outro, melhora gradualmente à medida que forneces ao teu cérebro os nutrientes necessários para reparar, regenerar e otimizar a sua função. Mantém um diário simples, anotando quaisquer alterações no teu pensamento, especialmente no que diz respeito à clareza, concentração e aos momentos de confusão que te possam ter perturbado. Gostaríamos muito de ouvir a tua experiência. Por favor, deixa um comentário abaixo partilhando uma ideia deste vídeo que te tenha surpreendido, ou um alimento que planeis incorporar de forma mais consistente na tua dieta. As tuas experiências e perguntas não só nos ajudam a criar melhores conteúdos, como também podem inspirar outras pessoas que enfrentam desafios cognitivos semelhantes. Se achaste esta informação valiosa, por favor subscreve e partilha este vídeo com alguém de quem gostes e que possa estar a sentir confusão ou nevoeiro mental. O teu apoio ajuda-nos a continuar a criar conteúdos baseados em provas que podem realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Obrigado por investires tempo a aprender como apoiar a tua saúde cognitiva através da nutrição. Lembra-te, a clareza mental em qualquer idade é influenciada pelos alimentos que ingeres de forma consistente. A melhor altura para começar a nutrir melhor o teu cérebro é hoje. O teu futuro eu irá agradecer-te pela dádiva de um pensamento mais claro.